então de volta para mais um vídeo e ainda conversando então sobre filosofia política. Lembrando, né, estamos falando sobre filosofia política na modernidade e hoje o assunto será sobre o pensamento político de John Locke. Lembrando também, tá, para quem ainda não sabe, para quem ainda não acompanhou, eu já tenho 3 outros vídeos falando sobre o percurso anterior ao pensamento do John Locke. Então, inicialmente, começamos a falar do Thomas More, certo? No qual ele produziu um livro chamado A Utopia. Né? Depois também trazemos a obra O Príncipe, do pensador Nicolau Maquiavel. E por último, então, a gente entrou no pensamento contratualista, trazendo então o pensamento político do Thomas Hobbes. Beleza? Para quem não sabe, vou deixar o linkzinho aqui embaixo para acompanhar. Qualquer dúvida, qualquer problema, só clicar nesse vídeo, assistir, que a gente vai estar trabalhando então isso aqui um pouco mais avançado. Beleza? Então vamos lá, vamos ver então quem foi o John Locke, qual é a importância dele para o pensamento político atual. Vamos lá. Pessoas, primeira coisa que eu quero que vocês saibam então, lembrando, estamos trazendo os 3 principais teóricos políticos da modernidade, inclusive os 3 teóricos de um método, né, um método político chamado contratualismo. Inicialmente a gente viu então o Hobbes, que falou pra gente sobre uma defesa de uma monarquia política, uma defesa então de um pensamento conservador, a defesa então de um pensamento reacionário. Dessa vez aqui a gente vai ver então o John Locke, que vai promover agora um pensamento político em defesa a uma vertente política moderna, estritamente moderna, que é o liberalismo. Tudo bem? Sobretudo, então, as 2 ou as 3 principais obras do menino John Locke foram essas. Ensaio acerca do entendimento humano, no qual ele fala bastante sobre questões epistemológicas. Para quem não sabe também o que é epistemologia, tem uma outra série de vídeos meus que eu explico exatamente o que é epistemologia moderna e quais são as principais características e conceitos que ela utiliza. Tudo bem? Sobretudo, o menino Locke vai falar sobre epistemologia, trazendo uma vertente para a gente empirista. Tá? Depois também tem, quem quiser também procure falando sobre empirismo em inglês, tem vídeo sobre isso. Tá? Mas hoje o nosso livro, a nossa obra, é estritamente sobre o pensamento dele no primeiro e no segundo tratado do governo civil, tá? Que é uma obra mais política, vamos dizer assim. É uma obra no qual o Locke volta-se então para as questões estritamente políticas. Mas primeiro vamos entender mais ou menos o que estava acontecendo ali naquele período, porque lembram vocês, o menino John Locke, ele é um inglês. Inglês também como era o menino Thomas More, que produziu a Utopia, inglês também como era o menino Thomas Hobbes, que produziu o livro O Leviatã. Então ali o pensamento inglês ele vai ser muito importante para o desenvolvimento da política nesse período. Por quê? Porque basicamente a Inglaterra é o centro no qual as coisas estão acontecendo. A gente tem aqui, por exemplo, em 1688, um evento que ficou conhecido como a Revolução Gloriosa, que foi basicamente o desfecho da Revolução Inglesa, que começou com a Revolução Puritana, 1648, 1640, por aí, e vai até 1688 com a Revolução Gloriosa, que é de fato a instauração da monarquia parlamentarista inglesa, no qual tem como grande centro o poder do parlamento, no qual, então, o governante, o rei, ele vai ser mais uma figura fora desse eixo, né, muito mais ilustrativa do que, de fato, presente como era na monarquia absolutista do passado, medievo e tudo mais. Tudo bem? Então, a Revolução Gloriosa, algo extremamente importante estava acontecendo, o fim da Revolução Inglesa, a instauração dessa monarquia parlamentarista, tá? Crítica ao patriarcalismo. O patriarcalismo, isso basicamente ele vai fazer no primeiro tratado do governo civil, no livro do primeiro tratado do governo civil, no qual ele ataca diretamente a instituição monarquista, né? As ideias monarquistas que ainda estavam perdurando na Inglaterra naquele período.
E depois também a gente vai ter, além desse desenvolvimento do empirismo inglês, que vai proporcionar ele a fazer esse livro, o Ensaios acerca do Entendimento Humano, a gente também terá um grande avanço do capitalismo. Lembrem vocês, ele vai morrer em 1704, mas a primeira revolução industrial ela acontece em 1760. Então é nesse período que o capitalismo vai ganhar forças, vai ganhar notoriedade, vai se desenvolver e por isso também o pensamento liberal vai ser extremamente importante para acompanhar esse movimento do capitalismo. Para quem não sabe, logo a modernidade ela vai instituir, né, a modernidade ela vai ser caracterizada por instituir uma forma de governo que é conhecida como um liberalismo democrático. Até hoje nós temos essa forma de governo de maneira majoritária nos estados mundiais, que é uma união entre o processo de desenvolvimento do capitalismo e as teses políticas do liberalismo. Então é nesse período aqui que o liberalismo vai começar a surgir e depois o capitalismo vai conseguir encontrar nele as raízes suficientes para conseguir então o quê? Avançar em seu processo civilizatório, em seu processo de desenvolvimento em demais civilizações. Tudo bem? Então, tudo isso aqui é extremamente importante, mas não é mais importante do que a própria obra, né, do que o próprio pensamento do menino John Locke, que a gente encontra, então, na sua teoria contratualista. Tudo bem? A teoria contratualista, para quem não sabe, é um método criado pelo Thomas Hobbes. Desculpa. Foi um método criado pelo Thomas Hobbes. É um contemporâneo ali do menino Locke, nasceu obviamente um pouquinho antes, né? Mas foi esse primeiro pensador que vai dar origem, então, a esse método de análise política. Recapitulando, teoria política, então, a teoria contratualista é um método que utiliza três etapas em sua análise política na totalidade. Quais são elas? Primeira, é a análise dos seres humanos, dos indivíduos, enquanto estão em seu estado de natureza, ou seja, é o estado no qual eles encontram isolados, sem convívio social, apenas eles e a própria natureza. A segunda parte é a parte do contrato social. É nessa parte no qual os indivíduos fixam um pacto, no qual eles passam, então, eles deixam de viver nesse estado de natureza, nesse estado selvagem, e começam, então, a viver em um terceiro estágio, que é o estado em sociedade, o estado civil, o estado em civilidade. Então, estado de natureza, contrato social, afirmação desse pacto, desse acordo, e a passagem para o estado de sociedade. São esses três fatores que nós vamos analisar então na obra de hoje, só que dessa vez a partir da característica do pensamento do John Locke. Vamos lá então. Primeira coisa então que a gente vai entender, divergindo daquilo que compreendia inicialmente o pensador Thomas Hobbes, é que o homem, segundo John Locke, ele não nasce mal. Lembrem vocês que o Hobbes ele vai afirmar para a gente que o homem, em seu estado de natureza, ele é mau por natureza. Entretanto, o Locke, oriundo bastante desse pensamento empirista inglês, lembrando, para quem não sabe o que é empirismo, tem um vídeo aí explicando basicamente o que é o movimento empirista, tá? Esse pensamento empírico, esse pensamento empirista vai trazer para a gente que o homem não pode ter uma capacidade inata. Ele não nasce com uma capacidade inata, ou seja, então ele não nasce mal. E também ele não nasce bom. Segundo o Locke, ele não pode ter nenhuma capacidade inata. Então ele não nasce mal e nem nasce bom. Mas ele nasce o quê? Ele nasce neutro. Ele nasce como uma folha em branco. Ele nasce como se fosse uma esponja seca, vamos dizer assim, né? Essa é a teoria que nós chamamos de teoria da tábua rasa, no qual os indivíduos, então, a partir dessa compreensão empírica da natureza dos indivíduos, eles não podem ter nenhuma capacidade inata. Então, eles nascem neutros, nem bom, nem mal, né? Eles nascem como uma folha em branco. E à medida que eles, então, vão vivendo, à medida que eles vão experimentando as coisas da vida, à medida que eles vão vivenciando as demais coisas que eles vão experimentar, eles então vão formando o seu caráter, né? Então os indivíduos eles vão vivendo, eles vão percebendo coisas, vão tendo as suas experiências e vão formando a sua personalidade. Ou seja, eles vão imprimir sobre essa folha que estava em branco. Eles vão preencher essa esponja que estava vazia, à medida então que ele vai experimentando situações. Essas
experimentações, então, vão eventualmente nos levar a alguns desvios de caráter. Porque terão situações, obviamente, que vai fazer com que os indivíduos experimentem coisas que façam com que eles tenham desvio no caráter, na forma do qual eles agem de maneira geral. E é nesses desvios de caráter que vamos eventualmente encontrar o quê? Problemas. É onde que nós eventualmente vamos ver que os homens são maus, ou eles podem ser maus. Tudo bem? Por quê? Porque se ele não nasce bom nem nasce mal, apenas temos um desvio de caráter, em algum determinado momento, esse caráter, esse indivíduo, vai tendenciar a uma ação má. Assim como ele poderia tendenciar para uma ação boa, mas ele aqui vai tendenciar para uma ação má. Então prestem bastante atenção, que essa aqui está uma das grandes diferenças do pensamento do Hobbes para o pensamento do Locke. Olhem para cá. O Hobbes vai afirmar para a gente que o homem naturalmente nasce mal. E o Hobbes vai falar para a gente que eventualmente ele pode ser mal. Então, de qualquer maneira, segundo as duas teorias, a formação de um Estado ela é necessária. Para o Hobbes, ela é necessária de qualquer maneira, porque o homem é mau, então ele precisa ser parado, ele precisa ser coibido. Agora, para o Locke, não. Para o Locke, ele eventualmente é mau. Então, é necessário um Estado? É, mas não precisa de um Estado que preencha, que controle todas as demandas da vida em sociedade desses indivíduos. É por isso também que o Locke, na sua teoria do contrato social, divergindo daquilo que o Hobbes vai falar para a gente, vai compreender 3 direitos naturais. O Hobbes compreende apenas um. Qual que é o direito natural que o Hobbes compreende? O direito natural inalienável à vida. Apenas esse. Então, apenas esse é o único direito que tem que ser preservado por um Estado, por uma vida em sociedade. Segundo o Locke, não. Por quê? Porque se eu tenho o direito, apenas o direito à vida sendo preservado, mesmo assim eu tenho problemas acarretados dessa idealização política. Por quê? Olha, imaginem vocês que o Leviatã, nessa mesma teoria do Hobbes, ele tem algum inimigo político. Então ele sabe que ele não pode o quê? Ele não pode matar ele. Né? Ele não pode matar porque todo mundo tem o direito à vida. Mas o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente pegar esse inimigo político e o aprisionar. Botar numa cadeia, trancar ele até quando? Até ele morrer. Então assim, ele matou a pessoa? Não. Mas ele o quê? Prendeu a pessoa. Então calma lá. Apesar do direito natural inalienável à vida ser algo garantido por esses dois pensadores, o Locke vai compreender que apenas o direito à vida não é suficiente para que as pessoas tenham qualidade, para que as pessoas tenham uma sociedade justa. Por quê? Porque apenas o direito à vida pode ainda acarretar em demandas, em vários processos que são problemáticos para a vida em sociedade. Então, o menino Locke, ele vai nos dar 3 direitos fundamentais, 3 direitos naturais, 3 direitos inalienáveis. Quais são eles? Primeiro, direito à vida. O direito à vida, com certeza, é necessário ter o direito à vida. Eu não posso simplesmente matar ninguém, assim também como ninguém pode me matar. Né? Então, o direito à vida tem que ser preservado. Mas, além disso, temos o direito também à liberdade. E além do direito à liberdade, temos também o direito à propriedade privada. E aqui eu quero frisar o que significa propriedade privada. Propriedade privada, basicamente, segundo Locke, é o próprio corpo dos indivíduos. O meu corpo, né, é a minha propriedade, é aquela, né, meu corpo, minhas regras, não é isso? Mas é mais ou menos a propriedade privada significa basicamente que eu tenho o direito de ter tudo que o meu corpo puder me ofertar. Então calma lá, o que isso significa? Segundo o Locke, a ideia dele é fazer o seguinte: imaginem vocês que temos um terreno, né? Temos ali um campo, alguma coisa do tipo, não tem nada, só grama. Aí algum indivíduo, algum ser humano vai lá e começa a trabalhar. Bota lá o quê? A força de trabalho da sua propriedade, que é o quê? Que é o seu corpo, né? O trabalho oriundo do corpo. Ele vai lá e coloca a sua força de trabalho perante a natureza. Então ele vai lá, faz uma
uma plantação, sei lá, planta uma árvore, alguma coisa do tipo, sei lá, qualquer coisa desse sentido. Ele vai lá e só sei que ele trabalha. Ele imprime, então, sobre a natureza uma força de trabalho oriunda da sua propriedade, que é o seu corpo. Se ele colocou a força de trabalho ali sobre aquele terreno, então quem é que tem o direito de usufruir dos benefícios desse trabalho? Ou seja, se ele plantou, quem é que tem o direito a colher? Se ele colocou a árvore ali, quem é que tem o direito de ir lá pegar a fruta? Né? Quem é que tem o direito? A pessoa. Por quê? Porque aquilo é propriedade o quê? Dela. Tudo bem? Então, o conceito de propriedade privada, nesse sentido que o Locke está trazendo para a gente, é um pouquinho divergente do conceito de propriedade privada que a gente conhece bem, que é terra, casa, né? Lote, enfim, essas coisas. Propriedade privada é necessariamente aquela propriedade que tem uma espécie de utilidade. Se a gente for pensar nesse sentido, o MST, ele defende uma espécie de pauta, né, da propriedade privada lockeana, porque se existe um grande latifúndio e não está sendo aproveitado, por que ele não pode simplesmente invadir aquela terra e transformar aquela terra em algo produtivo? Já que o fruto do trabalho dele será para benefício da coletividade, né? Mas isso é assunto para outros lugares. Eu não vou falar do MST, que vai falar que o MST é liberal e aí vai ficar confusão. Mas é só para vocês entenderem que a propriedade privada, para o John Locke, ela é fruto oriunda do corpo, tá? Essa é a ideia. E a liberdade? A liberdade, a gente entende que ela preza por aquelas ações que os indivíduos podem fazer, mas lembrando, sempre limitada pela liberdade do outro. Então, calma lá. A liberdade, a minha liberdade, acaba quando começa a liberdade do outro. Então, se eu respeito a liberdade do outro, eu respeito a propriedade privada do outro. Se eu respeito a propriedade privada do outro, eu respeito a vida do outro. Porque senão, imaginem vocês, eu posso simplesmente invadir a terra do meu vizinho, né? Ele tem uma linda, sei lá, mangueira lá, uma árvore de manga, tá lá. Aí eu, tô a fim de chupar uma manga, não é isso? Aí eu vou invadir lá a terra do menino, vou roubar uma manga e vou pra casa. O cara ele vai ficar indignado comigo, vai até a minha casa, fala, você que roubou as minhas mangas, não sei o quê. Fala, desculpa e tal, não sei o quê, mas eu quero alguma coisa em troca. O quê? Eu não tenho nada. O que impede desse cara ir lá e me matar? Nada. Então, calma lá. Para evitar que não tenha a invasão da propriedade do outro para roubo, assim também como não tenha a invasão da terra do outro para a morte, qualquer coisa do tipo, é nesse sentido, então, que a gente precisa o quê? Preservar todos os direitos, trazendo certos limites para ele. Tudo bem? É nesse sentido que vai surgir, então, esse nosso Estado liberal. O que é essa compreensão de Estado liberal, segundo John Locke? Bem, primeira coisa que é necessário compreender é que ele é um Estado mínimo, diferente daquilo que é o Estado para o Hobbes. O Hobbes vai falar para a gente que o Estado ele tem que ser um Estado soberano, ele tem que comandar todas as esferas da vida do indivíduo. E aqui, para o John Locke, não, porque se tivermos um Estado soberano, esse Estado não garantirá todos os direitos naturais, principalmente o direito natural à liberdade, tudo bem? Então o Estado tem que ser mínimo, ou seja, um Estado mediador. Mediador do quê? Mediador dos eventuais conflitos que apareçam. Então preste atenção. Se eu tenho lá no estado de natureza que eventualmente esses homens que aparecem, eles podem ser maus e eventualmente teremos conflito e eventualmente teremos choques de interesses, então é nesses momentos então que o Estado deve surgir, que o Estado deve aparecer. Para o quê? Para controlar a situação? Não. Para apenas mediar esses conflitos. A partir do momento em que o conflito foi mediado e a situação foi resolvida, então o Estado deixa a cena e permite então que os indivíduos continuem garantindo, usufruindo dos seus 3 direitos naturais. Então seria mais ou menos o seguinte: invadi a terra do menino, meu vizinho, roubei a manga do cara, o cara invadiu a minha casa, foi tomar satisfação, a gente chama o Estado e o Estado vai marcar uma espécie de tribunal. É nesse tribunal eu vou falar, poxa, mas eu tô com fome e tal, o cara tem manga pra caramba, ele não dá uma manga pra mim, não sei o que. Aí o cara, pô, mas isso é meu, não sei o que, blá blá blá, então calma aí, vamos mediar. Aí o Estado interfere, vai fazendo as relações, entramos em acordo e o Estado faz o quê? Desaparece. Ou então volta para o seu estado mínimo, esperando ser solicitado novamente. Apenas dessa maneira, segundo o menino Locke, teríamos a garantia desses 3 direitos naturais. Por isso, então, que a principal característica do pensamento do Locke,
que é o fundador dessa teoria política chamada de liberalismo, vai ser a preservação da liberdade individual. Pessoas, prestem bastante atenção. Existem pelo menos dois tipos de liberdade conceituadas dentro do ramo da política. Existe uma liberdade que nós chamamos de liberdade individual e a liberdade que nós chamamos de liberdade coletiva. O que nós defendemos aqui é a liberdade em seu sentido individual, ou seja, são os indivíduos, enquanto apenas indivíduos, de usufruírem desses direitos de maneira o quê? Privada, de maneira individual. E ninguém pode fazer nada. Apenas quando essas ações, essa liberdade desses indivíduos, começa então a o quê? Ultrapassar os limites da liberdade, dos direitos, então, de outros indivíduos. É nesse momento, então, que vai surgir o quê? Vai surgir o Estado para mediar as relações e os conflitos. Tudo bem? Bem, pessoas, encerrando então a aula de hoje. Hoje nós falamos sobre esse influente pensador liberal, tudo bem? Moderno, chamado John Locke, que vai trazer para a gente uma nova compreensão daquilo que foi um método criado pelo Hobbes, um método chamado de contratualismo. Sobretudo, ele vai trazer para a gente novas teorias a respeito daquilo que seria os 3 direitos fundamentais, além de trazer uma nova teoria daquilo que seria o estado de natureza, culminando, acabando, encerrando o quê? Em uma nova teoria de um estado em sociedade. Então, fico por aqui. Para mais vídeos, então, continua seguindo a gente. Não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, deixar seu comentáriozinho, seguir o nosso canal e vamos para a próxima. Vamos que vamos, tamo junto. É nóis!